Bom, gente, para conversar conosco aqui, eu já cumprimento, do outro lado da tela, o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno. José Genuíno, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer falar com você e com os que acompanham a gente na faixa livre. Prazer é sempre nosso, viu, Genuíno, te receber aqui. Eu quero agradecer novamente a tua presença aqui para fazer esse papo conosco. Temos muitos temas importantes aqui para tratar contigo, Genuíno. Primeiro, como de costume, eu peço aos nossos convidados uma análise do cenário conjuntural, né? O governo do presidente Lula segue aí enfrentando essas dificuldades desde o início do ano, essa ampliação aí das dificuldades em relação, especialmente à popularidade do governo. O presidente vem perdendo um pouco da confiança dos brasileiros na sua gestão, enfim, as pesquisas de opinião têm mostrado isso. O governo tenta reagir ali com essas medidas, uma delas que eu indiquei ainda há pouco, essa tentativa de isentar o imposto de renda dos brasileiros que recebem até R$ 5.000, enfim, algumas medidas ali para recuperar a popularidade. Ainda um pouco os resultados aí, a gente percebe as pesquisas de opinião ainda mostram o Lula em descrédito com os brasileiros. Temos um momento importante onde o bolsonarismo pede a anistia dos crimes cometidos lá durante o 8 de janeiro. O governo ainda enfrenta mais esse tipo de pressão, né? Já que a Câmara dos Deputados avalia aí a possibilidade de colocar essa discussão em pauta. O presidente da Câmara, Hugo Mota, inclusive, ele é muito pressionado pelos deputados que dialogam com a extrema-direita, enfim. Eu queria te ouvir, Eugenino, a respeito de como é que você vê o governo no momento como esse. Daqui a pouco a gente vai falar até sobre uma fala da ex-presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, presidente licenciada, que agora é ministra das Relações Institucionais, uma fala a respeito dessa questão da anistia. Daqui a pouco a gente vai tratar disso. Mas como é que você vê esse momento que o governo Lula vem passando diante de todas essas pressões e essa situação, esse discurso aí, essa tentativa de se aprovar uma anistia, Eugenino? Bem, Anderson, eu quero dizer uma preliminar. Eu não acredito em pesquisa idônea, nem em imprensa neutra. Essa é uma preliminar, seja quando ela é favorável, seja quando ela é desfavorável. Eu acho que as pesquisas indicam que as expectativas da maioria da população em relação ao governo Lula era muito maior do que o que ele está entregando. Questões como a jornada de trabalho, as mudanças que foram feitas na CLT por ocasião do golpe, as garantias de direito para os trabalhadores precarizados, a questão da saúde pública, a questão dos financiamentos para a educação, para a saúde, a questão cultural no país que não está sendo bem encaminhada, a própria questão da segurança pública, que o governo Lula devia ter, desde o início, ter adotado uma outra política para a segurança pública, está prisioneiro dessa PEC na relação com os governadores. A própria discussão sobre os golpistas, que nós devíamos ter iniciado fazendo mudanças, e podia se fazer por executivo, nas Forças Armadas, particularmente enfrentando a tutela militar. E eu acho que a política externa do governo Lula, diferente do Lula 1 e 2, é uma política externa rebaixada, que se materializa numa certa ilusão em relação ao Partido Democrata Americano, a questão da Comunidade Econômica Europeia, e a própria postura em relação à Venezuela e não ter fortalecido mais os BRICS. E eu acho que essas questões estão colocadas. Eu acho que, em relação à pesquisa, pelos dados das últimas pesquisas, parece que está estancado. Eu acho que, para o governo fazer uma virada e ter mais condições de disputar 2026, ele tem que tratar da pauta do povo, da pauta popular. E, no meu modo de entender, isso é muito importante. Veja bem, essa recolocação, essa redefinição do salário mínimo podia ser maior se não fosse o ajuste fiscal do final de 2024 para 2025. Então, eu acho que é necessário que as necessidades do povo sejam atendidas. A inflação de alimentos, que é outro fator, tem muito a ver com a internacionalização do agronegócio. O preço dos produtos alimentícios internacionalizados, os insumos. Portanto, eu acho que essa questão tem que ser enfrentada, além do que o governo já anunciou, mas com uma medida mais radical, que seria investir nos estoques reguladores.
e fazer o que alguns governos, particularmente o da Espanha e o do México, mas particularmente o da Espanha, que é um governo de centro-esquerda, estabeleceu limite para o reajuste dos aluguéis, né? Então, eu acho que precisa tomar algumas medidas que atingem os interesses dos oligopólios. No meu modo de entender, o governo tem que fazer uma inflexão para atender a pauta das necessidades do povo. Se a gente ficar prisioneiro do arcabouço fiscal, ficar prisioneiro da financiarização da Faria Lima, ficar prisioneiro dos monopólios, ficar prisioneiro do agro, nós vamos dizer assim, sobreviver enquanto governo, mas a situação para 2026 pode se complicar. Então, eu acho que o governo tem que fazer um rearranjo do ponto de vista de medidas mais à esquerda. É o que eu defendo também em relação ao Partido dos Trabalhadores, fazer um movimento à esquerda com uma certa autonomia em relação ao governo para pressionar, para cobrar, porque na medida em que o governo é prisioneiro de uma frente amplíssima e de um rebaixamento do programa, é necessário um bloco que possa pressionar, fiscalizar e exigir mudanças mais significativas para atender as necessidades do povo. Esse é o problema que nós temos que enfrentar com a estagnação das pesquisas em relação à aprovação do governo Lula. Agora, o Genuíno, você citou um tema que a gente discutiu, inclusive, aqui no programa na última semana, que é esse da segurança pública, né? Esse, inclusive, já tem sido colocado como os brasileiros como o principal problema em relação ao país. Passou a questão da economia e segurança pública é a principal preocupação dos brasileiros nesse momento. A gente vê aí alguns discursos de figuras do próprio PT no sentido de recrudescer essa atuação do executivo em relação à segurança pública. O vice-presidente nacional do partido, Washington Quaquá, prefeito de Maricá, aqui no Rio de Janeiro, enfim, uma figura que dispensa comentários, tem feito declarações para lá de polêmicas em relação a isso. Fala que bandido bom é bandido morto, fazendo a arminha, o símbolo da arminha aí na TV, enfim. O próprio senador Fabiano Contarato tomou uma posição questionável recentemente em relação a isso. Disse que a esquerda precisa abandonar, ou o governo Lula precisa abandonar o romantismo nessa discussão sobre a segurança pública no país. Enfim, ele apresentou, inclusive, um texto, um pacote de 12 projetos de lei lá no Senado para, segundo ele, combater a impunidade. A gente sabe muito bem que o sistema da segurança pública é uma bandeira histórica importante da esquerda, no sentido de estabelecer um diálogo justo em relação a esse tema. Como é que você vê essa postura do governo no que diz respeito à segurança pública, que, como eu citei mais uma vez, é a principal preocupação dos brasileiros hoje, e principalmente essa postura de algumas figuras ligadas ao PT defendendo um recrudescimento do diálogo a respeito desse tema? Olha, eu trabalhei com esse tema quando fui deputado e quando fui presidente do PT. O PT elaborou um projeto de segurança pública para o Brasil. E esse projeto foi elaborado em 2002. E esse projeto está escrito que a gente defende o Sistema Único de Segurança Pública, defende uma segurança pública separado das Forças Armadas, portanto, tem que haver uma desmilitarização da segurança pública e entender que o governo devia ter criado o Ministério da Segurança Pública no início do governo Lula III, ter criado uma Guarda Nacional para cuidar de áreas críticas, como fronteira, área portuária, a área dos portos, e devia ter construído a viabilização do Sistema Único de Segurança Pública, que é o modelo do SUS. Você cria a Polícia Nacional, que seria uma Guarda Nacional desmilitarizada, dirigida por um civil, em parceria com as PMs, com as polícias civis e com as guardas municipais, estabelecendo diretrizes. Segurança pública é força, não é violência. Segurança pública é inteligência, segurança pública é antecipação. Segurança pública é relacionar as políticas de segurança com as políticas sociais. E segurança pública é uma atividade de inteligência. Então, eu acho que o governo deveria ter criado esse ministério. Porque a segurança pública tem que ser conduzida de cima para baixo, tem que ser conduzida de maneira vertical,
porque na medida em que o crime ele se articula nacionalmente e internacionalmente, se você não tiver um sistema articulado, nós vamos perder essa batalha. E eu acho que a população se sente segura. Eu sempre defendi isso, inclusive, acho que o governo errou em não ter criado. A PEC da segurança pública é positiva, mas até aprovar, até ela entrar em vigor, e principalmente que com alguns governadores que são tutelados pelas PMs, é disso que se trata, inclusive o nosso da Bahia, o do Rio de Janeiro, o caso aqui de São Paulo, e outros estados, que as PMs adquiriram um poder para tutelar os governadores. Eu acho que esse tema exigiria uma elaboração. É claro que a esquerda tem que tratar esse tema para combater o punitivismo e também combater a vitimização. Nós temos que tratar a questão da segurança pública como um problema imediato, concreto, utilizando uma outra doutrina, uma interferência nas academias, integração das polícias, integração do banco de dados e, evidentemente, mexer na questão da formação, porque a segurança pública ela se baseia, primeiro mata, primeiro prende, principalmente com alvo, que é a população jovem, preta, negra e a população pobre. Então, eu acho que a gente devia fazer alterações profundas nesse tema. E é importante, eu lembraria para alguns companheiros do PT, que olhassem o documento elaborado em 2002, eu, inclusive, fui candidato a governador de São Paulo, que se chama Projeto de Segurança Pública para o Brasil. Nós tentamos viabilizar com Luiz Eduardo Soares, com Márcio Tomás Basto, com alguns companheiros do Rio de Janeiro que participaram da elaboração desse programa, e eu acho que a gente não tem tratado corretamente o problema da segurança pública. Segurança pública, separar violência de força. Força é uma coisa, violência é outra. Então, nesse sentido, o monopólio da violência não pode orientar a segurança pública, que é a tragédia que está acontecendo desde o roubo de celular até sequestro, até feminicídio, vai por aí afora. E há um dado novo, complicado, que é a formação das milícias e do poder paralelo do crime organizado, que é uma espécie de braço do Estado para controlar áreas e estabelecer o poder dessas milícias. Eu acho que o governo devia agir com mais clareza, com mais foco na questão da segurança pública. Tá certo. Genuíno, eu queria mudar de assunto aqui, falar um pouco sobre esse tema da anistia, né? Eu citei mais cedo essa situação envolvendo a deputada Gleisi Hoffmann, que atualmente é ministra das Relações Institucionais, e ela fez uma declaração na semana passada que pegou muito mal lá em Brasília, a respeito desse tema da anistia. Ela disse o seguinte, abre aspas, falar sobre anistia ou mediação de pena em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é defensável do ponto de vista de alguns parlamentares, fecha aspas, afirmou a Gleisi Hoffmann. Ela continuou, acho que a gente até pode fazer essa discussão no Congresso. Palavras aí da ministra. A declaração, obviamente, provocou revolta, inclusive entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. No dia seguinte, depois de ela ser questionada sobre isso, ser pressionada, ela voltou atrás, disse ali que a fala foi mal colocada. Abre aspas, entendo sim que esse debate pode e deve ser feito na sociedade, inclusive no Congresso, como já vem acontecendo, de fato, mas sem interferir na autonomia do Poder Judiciário. Reafirmo minha crítica ao PL da anistia e seu substitutivo, que visam a impunidade de Bolsonaro e dos comandantes do golpe. Fecha aspas, disse a Gleisi Hoffmann. Genuíno, o que leva a esse tipo de declaração? Está faltando um pouco mais de cuidado das figuras de destaque do Partido dos Trabalhadores em relação a isso? Olha, eu prefiro ficar com a reformulação que a Gleisi fez da sua declaração. A questão da anistia, a anistia no Brasil sempre foi tratada como uma espécie de negacionismo, uma espécie de amnésia, uma espécie de esquecimento, coisa que aconteceu em 79, com a figura dos crimes conexos, vinha com o Juscelino em 55, quando ele anistiou os militares da tentativa de golpe contra ele, e esses militares fizeram o golpe em 64. A mesma coisa, não se puniu os militares que deram o golpe em 64, e eles deram o golpe em 2016 e foram para a tentativa da intentona golpista de 23. E é interessante observar, Anderson, que a cúpula militar sempre achou que podia dar golpe.
Você vê as declarações do Juarez Távora no livro de memória, Cordeiro de Farias, Odílio Denis, vários militares que afirmavam que se orgulhavam de ter feito atitudes golpistas com Vargas, com Juscelino, com Jango e por aí afora. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade histórica, que é julgar, prender, sem anistia, os golpistas. E é histórico porque tem 5 4 estrelas, né? 5 4 estrelas no núcleo central. E eu acho que a luta sem anistia é uma bandeira importante, deve unir todas as forças progressistas numa campanha. Eu estou participando agora de uma campanha pelo plebiscito em relação à jornada, em relação ao sem anistia, em relação à taxação dos super ricos, até setembro de 2025. Nós estamos articulando. Nós temos que discutir a questão da anistia nas ruas. O Supremo está cumprindo um papel? Está sim, porque o relatório da PGR e a denúncia do Alexandre Moraes, ela está muito contundente, tá certo? Agora, vai haver uma tentativa da boia. O Fux deu uma boia para o pessoal, com a figura da Débora. A Débora não estava lá por causa do batom, ela estava lá por causa do acampamento, ela estava lá para ir para a Praça dos Três Poderes, estava lá para fazer golpe. O batom é apenas um detalhe. E eu acho que essa tentativa de desqualificar a posição do Supremo em relação a algumas condenações acaba dando uma mão para que, quando chegar na cúpula, na dosimetria das penas, buscar aquele famoso jeitinho vamos dizer, da impunidade, da conciliação. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Por isso que eu acho que foi uma declaração infeliz. Felizmente, ela reformulou e nós temos que fazer uma campanha política. Agora, essa campanha política de prisão e sem anistia, antes, ela tem que vir acoplada com uma plataforma de reformas institucionais no país. A institucionalidade nossa é oligárquica capenga. Nós temos que fazer uma luta para reformar o papel das Forças Armadas, a segurança pública, nós já tratamos disso aqui, e mudar o sistema eleitoral e partidário. Com esse sistema eleitoral e partidário que está aí, e orçamento secreto, emendas individuais e voto uninominal, o Congresso vai ser controlado pela oligarquia. Eu acho que esse é o grande problema que a gente enfrenta na institucionalidade brasileira. Além do Poder Judiciário, que está cumprindo, nesse momento, um papel importante. Agora, lembrar, Anderson, o Poder Judiciário criou um monstrinho. Quando o Poder Judiciário dirigiu a criminalização da política, nós fomos vítimas disso, o PT, estimulou. Aí, depois, o monstrinho virou monstrão. E agora ele enfrenta o Poder Judiciário porque ele quer governar sem limite. A extrema-direita no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa quer governar sem limite. E quando o Judiciário impõe alguns limites, você tem um conflito. Portanto, nós temos que analisar esse contexto para discutir a campanha do sem anistia e prisão dos golpistas. Só que é um detalhe, viu, Genuíno? Porque em relação ainda a esse PL da anistia, há uma tentativa lá dos parlamentares de tratar desse tema com urgência na Câmara. Só que cerca de metade ou quase metade das 257 assinaturas pedindo essa avaliação, essa análise com urgência das discussões do PL da anistia, quase metade desses votos vieram de deputados que fazem parte da base do governo, ou teoricamente são da base do governo, são de partidos que compõem essa gestão. O líder na Câmara, inclusive, líder do governo na Câmara, o deputado Lindbergh Faria, cobrou uma posição de partidos como União Brasil, PSD, o MDB, também PP e o Republicanos, que possuem cargos lá no Palácio do Planalto. Palavras do Lindbergh, abre aspas, acho sinceramente nessa casa que as pessoas têm que se definir quem é governo e quem não é governo. Tudo bem quem é oposição estar assinando um projeto como esse, mas quem é governo assinar um projeto como esse, que é um projeto que coloca o país numa crise institucional, não é um projeto razoável, fecha aspas, disse o Lindbergh. Genuíno, estava na cara que esse apoio de partidos do Centrão se daria dessa forma, sem qualquer tipo de fidelidade. As negociações desse Congresso empoderado se dão cada vez mais no varejo. O governo deve seguir nessa lógica de governabilidade, Genuíno, na base do toma lá da cá, mesmo com essas traições que ele sofre, inclusive em relação a esse PL da anistia? Olha, Anderson, não é a primeira vez que eu vou falar o que eu vou dizer aqui, que eu já conversei contigo. O modelo de governabilidade que eu defendo é um modelo de que, primeiro, fortalecer o bloco à esquerda, com os partidos que têm um compromisso mais estratégico com a governabilidade. Segundo,
as alianças elas têm que ser pontuais, em torno de cada questão, de cada bandeira. Terceiro, o governo progressista tem que saber dialogar com o povo, com as ruas. Sem ruas, nós não vamos derrotar essas medidas conservadoras da extrema-direita no Congresso Nacional. Até porque a extrema-direita está fazendo uma aliança com a velha-direita para trabalhar o cenário para 2026. Então, eu acho que nós devíamos ser mais contundentes na questão. Deixar claro que a aliança de governabilidade ela é pontual. Por exemplo, nós podemos fazer aliança em relação à jornada de trabalho, em relação à taxação até 5 mil, a isenção até 5 mil, agora a taxação dos super ricos. Eu acho que cada bandeira dessa você pode fazer uma aliança pontual e tática. Uma governabilidade numa aliança de bloco, eu acho que ela é rebaixada. No meu modo de entender, é o que está acontecendo com as encruzilhadas e os impasses do governo Lula. Então, eu acho que essa questão da anistia há um clima favorável. Eu participei da passeata aqui em São Paulo, tinha no mínimo 10 mil pessoas, convocada pelo Povo Sem Medo e pela Frente Brasil Popular, e eu acho que o PT devia ter se empenhado mais na convocação daquela manifestação do dia 30, e eu acho que nós temos que fazer essas campanhas com as bandeiras populares, junto com a defesa da radicalização da democracia e reforma nessa institucionalidade. No caso da anistia, eu acho que nós vamos viver um momento interessante. Esses processos vão ter publicidade, vão ter acompanhamento da população. Eu acho que as denúncias são muito contundentes e eu acho que nós podemos, em vez de ficar só torcendo pelo Poder Judiciário, a gente tem que fazer o debate na sociedade, nas ruas, em torno de combater o sem anistia. Eu acho que a maioria do Congresso é de direita, é de extrema-direita e de direita. Por isso que eu acredito em alianças pontuais, para aquela bandeira. O núcleo da governabilidade tem que ser uma postura mais à esquerda. Eu sempre defendi esse modelo pela minha própria experiência no parlamento, quando o PT era oposição. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que fazer essa campanha. A esquerda tem que se unir em torno de bandeiras em que ela possa enfrentar, ela possa criticar, ela possa exigir, ela possa, inclusive, fazer um trabalho de pressão sobre o Congresso Nacional. Eu acho que é por aí que a gente sai desse impasse que vai acontecer caso a lei da anistia seja votada. Porque essa lei da anistia, inclusive, é inconstitucional, que ela está sendo votada antes de condenar. É o pior modelo, é o modelo mais autoritário de anistia. É uma autoanistia para quem deu golpe. Pô. Isso aí é um absurdo. Eu acho que a gente tinha que deixar mais claro esse posicionamento. Genuíno, em relação a essa questão da governabilidade que você levantou aqui, eu concordo plenamente. Parece que o governo do presidente Lula pretende mudar a estratégia que ele vem tomando, porque não por acaso o Lula nomeou aí, ou pelo menos indicou para o Ministério das Comunicações no lugar do Juscelino Filho, enfrenta ali um problema, foi denunciado pela PGR ao Supremo Tribunal Federal. O Lula indicou para o lugar dele o deputado Pedro Lucas, também do União Brasil, mantendo a cota do partido lá no Palácio Planalto. Só que esse deputado Pedro Lucas, que é uma figura importante do partido na Câmara, ele disse que já avisou que vai ouvir os seus correligionários antes de aceitar essa indicação. Há uma pressão grande, inclusive, dentro do União Brasil, para que ele rejeite esse posto, essa indicação para o Ministério das Comunicações. Genuíno, esse seria um governo que a própria direita não quer mais? Quem que leva esse tipo de postura dos partidos fisiológicos e quais os rumos da atual gestão ensanaram de boa parte da direita e da esquerda o rejeita? Olha, em primeiro lugar, antes eu já disse aqui que o governo tem que fazer uma inflexão na sua pauta no atendimento das necessidades do povo. E o governo tem que estabelecer um diálogo mais efetivo com os movimentos, com a pressão das ruas. E há um clima favorável. Por exemplo, o ato que aconteceu aqui em São Paulo, as plenárias que eu tenho participado, a questão, por exemplo, do plebiscito que foi lançado há uma semana aqui em São Paulo, de maneira bem representativa. Eu acho que há condições da gente ir para uma contra-hegemonia, porque nós governamos sob a hegemonia do neoliberalismo, vamos deixar isso claro. O credo neoliberal da financiarização, do agronegócio,
das privatizações, da austeridade fiscal, e o governo fez uma puta concessão no arcabouço fiscal, que ele é prisioneiro dessa concessão desde o início do governo, eu acho que tem que ser enfrentado. E é por isso que eu estou defendendo, na minha relação com os movimentos e dentro do PT, uma política de enfrentamento democrático. E eu acho que a governabilidade não pode ficar só. Veja o exemplo do México, veja o exemplo da Colômbia, veja um pouco o exemplo da França na articulação da esquerda. Você tem que fazer uma governabilidade tensionada. A governabilidade do presidente Lula, ela é uma governabilidade fria. Você tem que ter uma governabilidade quente, no sentido de defender mudanças estruturais, porque a crise é profunda e nós não vamos curar as feridas com esparadrapo e bandeira. Tem que fazer algumas cirurgias, algumas rupturas. Claro, dependendo da correlação de força, dependendo da mobilização da sociedade. E eu acho que essa é a discussão que nós temos que fazer. Eu acho que o Lula, a própria pesquisa indica que ele ganha em qualquer cenário, ele ganha a eleição. Eu acho que a possibilidade dele ser candidato é viável. Eu acho que para um projeto de esquerda, não dá, a gente não pode imaginar um projeto de esquerda sem uma aliança com Lula, sem uma relação com Lula. Isso seria a gente cair numa certa só marcação de posição, porque o que vem é uma extrema-direita que vai vir com a faca nos dentes. Eu acho que nós temos que fazer uma pressão para que o governo faça uma mudança de pauta e dispute a eleição de 2026, que eu acho que é fundamental para a gente enfrentar a extrema-direita fascista. Porque o mundo de hoje, o Brasil, tem o risco da extrema-direita como força hegemônica. Inclusive, ela polariza para atrair a velha direita, como o Walter Pomar chama de gourmet. Quer dizer, é esse problema, nós temos que enfrentar duas direitas. E eu acho que esse é o problema que está colocado para a esquerda brasileira, na relação com a possibilidade do Lula disputar a reeleição em 2026. Genuíno, eu queria reformular minha pergunta a respeito dessa questão envolvendo os apoios que o governo vem recebendo. Uma grande aliança que é rejeitada pela direita, ou por parte da direita, e por boa parte da esquerda. Qual é o destino de um governo que está numa situação como essa, onde a própria direita rejeita muitos partidos que são da base do governo, já disseram que não vão apoiar o Lula nas eleições do ano que vem, a sua candidatura, uma eventual candidatura à reeleição, e partidos de esquerda também rejeitam esse governo. Qual é o futuro de uma gestão como essa, Jair? Em primeiro lugar, eu já defendi aqui, Anderson, que o governo tem que fazer um rearranjo da sua pauta, um rearranjo nas bandeiras para discutir com a população, um diálogo mais efetivo com os movimentos, seja a questão da jornada, a questão da taxação dos ricos, como a questão da isenção, a questão da reforma agrária, a questão de melhorar o atendimento à saúde, a questão da segurança pública. Eu acho que essa é a pauta que dá condições para o governo se colocar à esquerda na preparação para disputar 2026. Eu acho que o governo Lula, eu discordo dessa avaliação, ele está rejeitado pela esquerda e pela direita. Nós temos que mediar e ter cuidado com essa constatação. Primeiro que não há uma medição dessa rejeição. O Lula tem condições de ganhar em qualquer cenário para 2026. A própria aprovação do Lula não é terra arrasada, eu acho que tem condições de enfrentar, porque o grande problema, se a gente simplesmente chuta o balde, o que vem na água derramada? Vem a extrema-direita, e é o que a gente viu nos Estados Unidos, com a derrota dos democratas, na Argentina com o peronismo. Então, eu acho que o governo tem que fazer um realinhamento com a pauta do povo, com bandeiras claras, e discutir que para o Lula 4, se ele for disputar a eleição, e eu defendo que ele dispute, tem que recolocar o programa de 2022 numa perspectiva de transformação. Em vez de ser reconstrução, união e reconstrução, tem que botar a palavra transformação, como diz muito bem o Rui Falcão na sua entrevista à imprensa pública, então, na disputa da presidência do PT. Então, eu acho que é fundamental a gente fazer essa inflexão, porque a esquerda não pode ficar, vamos dizer assim, torcendo pelo pior. A esquerda tem que cobrar, tem que exigir, tem que fiscalizar, tem que ter autonomia para exigir do governo e pressionar o governo. Eu defendo o governo com autonomia, com independência e com cobrança, com fiscalização de maneira independente. Essa é a posição que eu defendo
para o meu partido e para a esquerda em geral. Genuíno, eu queria trazer um tema importante na nossa entrevista para a gente fechar o nosso papo, que diz respeito à situação do deputado Glauber Braga. Né? A gente sabe que o Glauber sofre um processo de perseguição lá na Câmara dos Deputados. Semana passada foi votado o relatório do relator, o deputado do PSB lá da Bahia, que me fugiu o nome dele agora, peço desculpas, daqui a pouquinho eu trago o nome dele, do PSD da Bahia, a respeito da situação do Glauber. Foi aprovada o relatório do Paulo Magalhães, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, pedindo a cassação do mandato do Glauber Braga. A gente tem acompanhado muito de perto, inclusive a gente transmitiu ao vivo aquela sessão do Conselho de Ética na última quarta-feira aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, inclusive, com o advogado do Glauber Braga. Você que está aí acompanhando o programa, fique atento aqui. Mais tarde a gente conversa com o advogado Glauber nesse processo. Eu queria uma análise a respeito da situação do Glauber e dessa perseguição que ele sofre, que é liderada pelo que o próprio Glauber denuncia, pelo deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Como é que você vê essa situação envolvendo o Glauber Braga, Genuíno? Olha, em primeiro lugar, eu quero manifestar o meu total apoio ao deputado Glauber, porque ele está sendo vítima de um assédio. Eu vivi o que é assédio na Câmara dos Deputados quando era feito contra mim pelo Pânico e pelo CQC, inclusive usando crianças para entrar em determinadas áreas para fazer assédio ao mandato parlamentar. Então, eu fui vítima disso. Na presidência da Câmara de então, tinha proibições para esse tipo de penetração em determinadas áreas da Câmara dos Deputados. Portanto, o que está em jogo aí é a representação do povo feita pelo deputado Glauber. A segunda questão, é interessante observar que o relator que pediu a cassação do Glauber, ele se absteve na votação do caso do Chiquinho Brazão, quando teve a prisão do Chiquinho Brazão. Em terceiro lugar, eu acho que a greve de fome é uma situação limite. Eu vivi essa experiência quando fui preso político. Certamente o Glauber está passando por momentos difíceis, porque os primeiros dias são os piores, e eu acho que é necessário um movimento de ampla solidariedade, porque vamos dizer assim, que se abre um caminho que é perigoso, quer dizer, eles querem enquadrar com ameaças, com medo, com perseguição, aquelas lideranças que se destacam no enfrentamento da oligarquia partidária e política na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados hoje é dirigida por uma visão oligárquica, autoritária, devido ao sistema eleitoral, devido à maioria que está lá. Portanto, eu acho que o PT devia ser mais contundente na solidariedade ao Glauber. Eu acho que o governo, mesmo respeitando o parlamento e a relação de autonomia, devia ter uma atitude de solidariedade política, porque o que está em jogo ali, independente de avaliar a motivação, é a defesa do mandato parlamentar. É um caso tipo da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é para o político exercer o mandato. E quando você bota um assédio dentro da Câmara para provocar, para tirar a pessoa do seu prumo, como se diz, é exatamente quebra a imunidade parlamentar. E eu acho que o presidente da Câmara tem que defender. Olha, Anderson, eu vivi muitos episódios da Câmara, episódio de confrontação, episódio até de tapa, episódio de fechar o plenário. Nós fazemos, o plenário é sagrado, as instalações da Câmara, o deputado é livre, e ninguém pode entrar lá para chutar o deputado. O Ulisses Guimarães usava muito da Constituinte, entre o pessoal da sandália havaiana e o pessoal da gravata. E ele permitia que entrasse, mas respeitando o ritual. O problema é que essa direita hoje não tem ritual. E eles criaram uma situação tal de provocação e de assédio contra o Glauber. Então, eu acho que nós temos que fazer um amplo movimento de solidariedade ao Glauber, com a bandeira de Glauber fica, e é isso que os partidos, esse movimento é dos partidos à esquerda, né? Dos movimentos sociais, porque se abre essa exceção para punir quem é rebelde, quem é contundente, você vai criando uma domesticação da atividade parlamentar e quebra com a ideia do parlamento como uma casa plural, uma casa de debate, uma casa de confrontação política. E é um absurdo que eles fazem, porque eu vivi grandes confrontações na Câmara que não chega... Esse negócio do Glauber não chega nem perto. E
E é tanto que a cassação de mandato, porque um cara assediou o deputado, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, nós temos que denunciar isso aí. Genuíno, sim, eu citei aqui ainda há pouco que a figura que lidera essa perseguição ao Glauber lá na Câmara dos Deputados é o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, diante dessa distribuição de recursos do orçamento secreto. O problema é que o Lira ele segue como uma figura prestigiada frente ao presidente Lula. Lira foi a uma viagem oficial à Ásia com o Lula poucas semanas atrás, inclusive foi indicado relator na Câmara, numa comissão que vai discutir essa isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês, que é talvez a pauta mais importante do governo nesse momento, a partir de um pedido, inclusive, do próprio Lula. Lula que pediu lá o presidente da Câmara, Hugo Mota, para indicar o Lira como relator dessa proposta. E o presidente da República não deu uma palavra sequer a respeito desse episódio grave relacionado ao parlamentar do PSOL. Minha pergunta é a seguinte, Nuno, o que é que justifica essa postura do Lula ter no Lira um aliado de primeira hora e entregar o mandato do Glauber Braga? O Lula não fala nada. O Glauber, que é um deputado combativo, Lula entrega o Glauber a essa perseguição odiosa e valoriza o Arthur Lira. O que é que justifica essa postura do presidente? Olha, nós temos que ter cuidado para não chegar ao ponto de culpar o Lula pela cassação do Glauber. Vamos com cuidado. O André de Barro, vamos com cuidado sobre isso. Eu acho que o Glauber está sendo caçado pela extrema-direita, pela direita, por uma maioria conservadora no Congresso Nacional, e você tem que caracterizar, senão a gente desvia o foco. Quem é o responsável? Quem é o causador disso aí? É o ex-presidente da Câmara, é a articulação de extrema-direita, inclusive, com a nomeação do relator, no caso do Conselho de Ética. É claro que eu acho que, em relação à solidariedade, o apoio ao Glauber, tem que haver. Agora, também não vamos achar que por trás dessa perseguição está o Lula. Eu não vou por essa visão, porque eu acho que não é correta. Eu acho que nós temos que fazer um movimento de pressão. Ele está sendo caçado, ele está sendo punido, ele está sendo perseguido pela extrema-direita, porque ele se confrontou, seja na questão das atitudes que vinha de antes do orçamento secreto e das próprias emendas individuais que deu aquele processo do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a questão é política mais geral, para a gente viabilizar um movimento de solidariedade ao Glauber. A luta do Glauber, a bandeira de Glauber fica, não pode ser uma coisa só nós. Nós temos que fazer uma coisa que mexa com parcela da sociedade para eles se desgastarem. Se essa turma não sofrer desgaste, eles vão praticando as barbaridades, né? Então, eu acho que tem que ser por aí. Portanto, eu defendo que o governo tenha que se mexa de alguma maneira em solidariedade ao Glauber. Porque eu sei o que é uma greve de fome. Eu já fiz greve de fome na vida por 10 dias. Eu passei por momentos dramáticos de assédio na Câmara dos Deputados. Só que, na época, o PT presidia a Câmara e o PT, até mesmo o PMDB na época, antes do Eduardo Cunha, tinha uma postura de solidariedade e de defesa do mandato parlamentar, coisa que não aconteceu com o Lira, e espero que não aconteça com o Hugo Mota. Essa maioria que está lá, ela tem que ser desgastada, e é fundamental que essa greve de fome denuncie essa articulação autoritária e de direita. Ô, Genuíno, só para fechar aqui, não tem ninguém culpando o Lula, obviamente, por essa perseguição que o Glauber está sofrendo. O Glauber sofre uma perseguição liderada pelo Arthur Lira, presidente da Câmara. Mas o que surpreende, chama atenção e me deixa estarrecido, eu digo a você, é a falta de uma posição do Lula em relação a isso. Caso fosse um deputado do PT que estivesse sendo perseguido pelo Arthur Lira, eu tenho certeza que o Lula ia se colocar a respeito disso. O que é que justifica esse silêncio do presidente em relação ao Glauber? Ô Anderson, eu não vou transformar a disputa radical que está acontecendo, que a greve de fome é a forma de luta mais radical, que a vida está colocada em risco, como se fosse uma disputa em relação à posição do governo Lula. Eu vivi 2 experiências de greve de fome de deputados da Câmara. O deputado Paim, em torno da questão do salário mínimo, e o deputado do Maranhão, em torno da questão da aliança que elegeu Flávio Dino governador, em relação à aliança que a Dilma fez com relação ao Sarney,
e houve uma intensa disputa e houve uma grande fome, inclusive com o Manuel da Conceição. Eu vivi 2 experiências de grande fome com parlamentares do PT. Os 2 eram deputados do PT. Portanto, se fosse um deputado do PT, talvez o Poder Executivo tivesse, vamos dizer assim, com esses cuidados, que eu discordo. Eu estou citando 2 experiências de grande fome, do Paulo Paim e do deputado do Maranhão, que o nome agora não me ocorre. Eu acho que nós temos que exigir, que cobrar do governo Lula um posicionamento sobre a perseguição ao Glauber. Tem que, essa cassação, se ela se consumar, é uma derrota das forças populares, das forças democráticas. Então, eu estou nesse movimento. Então, eu tenho que cobrar do governo, tenho que pressionar o governo. Eu acho que isso é fundamental. Genuíno, temos encerrado, você tem um compromisso agora, cumprindo aqui o nosso combinado. Quero agradecer demais a tua presença, te desejar uma boa semana de trabalho e deixar meu abraço, viu? Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Conversamos aqui com o Zé Genuíno, ex-deputado federal, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores do PT,